Amados, vamos agora para o capítulo 6. E o tema desse capítulo 6 é a maldade da humanidade. A maldade da humanidade. Então, olha só. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Versículo 2 diz: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Preste atenção, esse capítulo aqui é polêmico, tá? Esse capítulo aqui é muito polêmico. Então, olha só, preste atenção. Queria, inclusive, fazer uma oração. É o capítulo 6, vamos fazer uma oração. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te apresentamos agora a leitura desta Bíblia. Senhor Deus, aquilo que nós lemos, pedimos revelação e direção do Espírito Santo para entender, Senhor Deus, esta palavra e que ela penetre no nosso coração e seja armazenada como fonte de vida para a nossa vida. Nos dá luz, discernimento, entendimento, em nome de Jesus. Então, olha só. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Então presta atenção. Os acontecimentos neste capítulo provavelmente começaram aproximadamente durante a época de Enoque, que foi cerca de 1000 anos antes do dilúvio. Houve, sem dúvida, alguns milhares de pessoas povoando a face da terra nesse momento. O versículo 1 não tem a intenção de sugerir que o nascimento das mulheres superou em número o nascimento dos homens, mas tem a intenção de preparar a descrição do que está prestes a dizer. Então, olha só, o que a gente até entende que teria mais mulheres do que homens, isso é normal. Mas acontece algo sinistro. A Bíblia descreve algo sinistro. Então, a palavra diz que nasceram-lhe filhas. E essas filhas, elas chamaram a atenção dos filhos de Deus. E nós temos aí duas correntes teológicas, tá certo? Duas correntes teológicas. Uma corrente teológica diz que esses filhos de Deus eram homens tementes a Deus, pertencentes à geração de Sete, e essas filhas dos homens eram filhas de homens ou filhos da descendência de Caim, de homens sem Deus. E essas mulheres, filhas dessa descendência de homens sem Deus, encantaram os filhos de Deus, que eram homens da descendência de Sete. Tá certo? Ok? Então, essa é uma corrente teológica. Preste atenção, são duas correntes teológicas. Uma corrente teológica diz que essas filhas, mulheres, seduziram os filhos de Deus, os homens tementes a Deus. Mas existe uma outra corrente teológica que diz que essas filhas dos homens despertaram os desejos de anjos. Anjos, tá certo? Filhos de Deus aqui seriam os anjos. Porque esta mesma terminologia escrita aqui na Bíblia, filhos de Deus, é a mesma usada no livro de Jó. Preste atenção, não foi Deus que disse que os anjos eram seus filhos, mas foi o nome que os homens deram aos anjos, dizendo, esses homens são filhos de Deus, são seres iluminados, filhos dos deuses, filhos de Deus. Então é a mesma terminologia usada no livro de Jó, quando a Bíblia diz, nos dias que os filhos de Deus vieram ter com Deus, veio também Satanás. Então, há uma forte inclinação teológica para acreditar que estes homens eram anjos. Ok? Então, olha só. Preste atenção nisso aqui. Os filhos de Deus,
tá certo? E esse também é o meu ponto de vista teológico. Eu também acredito dessa forma. Eu acredito naquilo que eu estou lendo aqui, tá certo? E é a forma que eu acredito. Eu acredito que foram anjos mesmo, tá certo? Anjos que se interessaram por mulheres. Anjos, seres espirituais que mantiveram relações com mulheres carnais. E geraram, tá certo? Seres mitológicos, que a gente escuta histórias nas mitologias. Os ditos semideuses. Só que o que é que aconteceu? Esses anjos contaminaram, tá certo? A humanidade. Por isso Deus precisou destruir o que estava contaminado. Por isso que ele mandou o dilúvio. Por isso que ele separou a única família que não tinha se contaminado. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Quando vier o juízo de Deus sobre este mundo, aqueles que estiverem contaminados serão destruídos. Não importa, querido, se Deus é amor. Não importa se Deus ama o homem, ele segue os seus princípios e Deus não levará para a eternidade, para o céu, para a glória dele, pessoas contaminadas com este mundo. Você entende isso? Então, se for preciso, Deus destruirá. E eu tenho plena convicção, a Bíblia é bem clara quando diz: estreito é o caminho que leva à salvação. Poucos entrarão por ele. Largo é o caminho que leva à perdição. Muitos entrarão por ele. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas, talvez a grande parte da humanidade, se perderá. Mas Deus separará um povo escolhido. Ok? Isso é fato. Veja que a maioria, quase toda a humanidade foi destruída. Sobrou apenas uma família que não se contaminou. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Independente de você estar na igreja ou você não estar na igreja, busque a santificação, busque a separação das coisas do mundo. Porque no dia que Jesus voltar, quem está contaminado com pornografia, contaminado com mentira, contaminado com coisas malignas, com a sua mente cheia de pecado, não vai subir. Então, olha, a Bíblia que eu estou lendo no seu estudo, ela dá a seguinte informação. Os filhos de Deus, descritos aqui, se referem a anjos caídos que tinham se colocado a favor de Satanás, que encabeçou uma revolução contra Deus durante um período na eternidade passada, para poder corromper a linhagem humana, da qual o Messias viria em última instância. Eles tentaram corromper esta linhagem, casando-se com filhas dos homens, o que produziria uma raça bastarda, uma raça misturada, uma raça contaminada, por assim dizer, da tal que, pelo menos, alguns eram gigantes. De qualquer forma, todos os que resultaram dessa união foram contaminados. O termo filhos de Deus, no Antigo Testamento, ao menos como se utiliza aqui, não é usado nunca para se referir a seres humanos. É o que eu falei antes. Existem teólogos que dizem, não, eram homens, eram filhos de Deus. Mas essa terminologia é a mesma terminologia usada em Jó, capítulo 1, verso 6, e Jó, capítulo 2, verso 1, que está falando de anjos, seres celestiais. Em sua curta epístola, Judas menciona esses anjos. Diz que esses anjos já foram presos em algemas eternas. Não, Satanás ainda está solto, mas esses que contaminaram essas mulheres, esses que se casaram, esses que geraram vida, geraram uma geração de homens contaminados, esses anjos já foram presos e já estão no inferno, ok? No lago de fogo e enxofre, no inferno, tá? Então, olha só, ok? Então, está muito bem claro. A epístola de Judas menciona esses anjos e ele disse que não guardaram seu estado original, mas deixaram a sua habitação. Então ele diz que foi o pecado deles e tinha seguido a carne estranha,
Referente a isso, Judas também disse que Deus já reservou-os em escuridão, encerrando-se em prisões eternas até o julgamento do grande dia. Então já estão presos. Veja, o Satanás tentará algo parecido, Lúcifer tentará algo parecido nos últimos dias. Esse será, se o diabo já tivesse tentado isso, ele já teria sido destruído por Deus. Deus não permitiria que a raça humana fosse contaminada nesse ponto. Mas a última cartada de Lúcifer vai ser essa. Ele vai tentar gerar um filho, como Deus gerou. Tá? E esse filho será o anticristo, que será a própria encarnação de Lúcifer como homem. É a última cartada dele. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, basta a gente entender as Escrituras, que ela é simples. Simples de se entender. Continua, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito com o homem para sempre. O Senhor está falando aqui no homem, Adão, e não na humanidade em geral. Deus está falando aqui não na humanidade em geral, mas referente ao Adão. Porque certamente ela é carne. Refere-se ao fato de que, apesar de ele, o primeiro homem, ter sido criado pessoalmente por Deus, ele se tornou sem Deus. Olha, esse texto, ele quer dizer o seguinte: Deus não agirá em homens carnais. É isso que ele quer dizer. Por isso que ele diz aqui, o meu espírito não contenderá para sempre no homem carnal. Deus busca homens espirituais para se relacionar espiritualmente com esses homens. Por isso que nós precisamos nos tornar seres espirituais. Entende? Entretanto, serão os seus dias 120 anos. A partir desse anúncio, seria proporcionado a Adão, à humanidade, 120 anos para se arrepender. Não entende? Para se arrepender. O homem para se arrepender. Aleluia. Glória a Deus. 120 anos é o prazo de vida do homem, tempo máximo para que esse homem possa se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, para que você entenda para que serve a sua vida. Isso é uma revelação, isso é um insight que Deus me deu agora aqui lendo essa palavra. Sabe por que você vive? Sabe por que você nasceu, cresceu e vive? Para que você possa encontrar o seu caminho de volta para Deus. Essa é a única finalidade da tua vida. Quando você encontra o teu caminho de volta para Deus, você já cumpriu a tua missão aqui. Entende? Então Deus está dizendo aqui que o homem não viveria mais 1000 anos. Não viveria mais 900 anos. O homem viveria 120 anos, é o tempo suficiente para que ele pudesse encontrar Deus e retomar o caminho. Olha, Enoque encontrou Deus aos 65 anos de idade. Está entendendo? Nós temos até 120 anos para encontrar Deus. E hoje está mais restrito. Tem gente aí morrendo com 70, com 80, com 60. Poucos são aqueles que chegam a 120 anos por causa do pecado. Então você que é jovem, você tem o tempo de hoje para encontrar Deus e voltar para Ele. Versículo 4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e esse foi o resultado da união de anjos com os homens, com as filhas dos homens. E também depois, naqueles dias, se refere à época anterior ao dilúvio, enquanto e também depois se refere ao tempo depois do dilúvio. Ok? Diz, pois os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes foram valentes que houve na antiguidade, varões de renome. Então, olha só. Todas as vezes que nós escutamos uma história de mitológica, por exemplo, Aquiles é uma história mitológica. Hércules é uma história mitológica.
O Minotauro é uma história mitológica. Perseu, Teseu, todas essas histórias mitológicas surgiram a partir desses homens de renome que foram frutos da união de anjos com mulheres que Deus destruiu no dilúvio. Então esses homens tinham poderes, eles eram gigantes, eles tinham força, eles eram semideuses, como a gente vê nos filmes que falam sobre mitologia. Mas todos eles morreram com o dilúvio. Por isso que a água chegou num nível que não tinha semideus que sobrevivesse. Não tinha nada para que eles se agarrassem. Então, todos morreram, literalmente morreram, e aí zerou-se essa humanidade contaminada pelo pecado e por esses demônios e por esses anjos caídos, e se começou uma nova humanidade, tá certo? A partir de Noé. Ok? Versículo 5 diz: E viu o Senhor que a malícia do homem se multiplicara sobre a terra, esse homem contaminado, e que todo o intuito dos pensamentos do seu coração era continuadamente mal. Devido a essa infestação, devido a essa mistura de pecado. Versículo 6: Se arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem na terra. Olha só, isso aqui é um texto polêmico, mas a gente precisa entender o que a Bíblia fala. Deus não muda com respeito à sua natureza. Entretanto, o fato de que o Senhor se arrepende demonstra a verdade de que Deus, em coerência com a sua imutabilidade, assume uma mudança de posição, resultante de uma mudança no homem. Ou seja, aquele homem que Deus criou, o Adão que Deus criou, não era mais o mesmo homem. Este homem estava contaminado, misturado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Houve prazer no homem entregar suas filhas aos anjos, aos demônios. Houve prazer no homem para isso. Eles achavam que os seus netos, a sua descendência, seriam como deuses, seriam como eles. Não obedeceram o que Deus mandou. Por isso que Deus se entristeceu com esse homem. Olha o que diz, a minha tradução diz: e lhe doeu em seu coração. Não é simplesmente uma declaração de arrependimento, e sim uma verdadeira declaração com relação à natureza de Deus e o pecado que entristece o Senhor. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a terra. A maldade do homem se tornou tão grande que, se Deus não tomasse essa decisão, o homem, em última instância, se destruiria, embora levasse muito mais tempo. O pecado tem que ser julgado e, sem dúvida alguma, será, para que seja destruído. Continuando no versículo 7. Desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de havê-lo feito. E é importante você entender isso, porque o pecado, esse pecado original do homem, quando ele pecou, ele contaminou tudo. Ele contaminou vegetação, ele contaminou animais, ele contaminou aves, ele contaminou répteis, ele contaminou o mar, ele contaminou tudo. Tudo foi contaminado por causa desse pecado. E nós estamos vivendo praticamente o mesmo momento histórico. O homem não está se relacionando com anjos, mas ele procurou outras formas de se relacionar. Então, por exemplo, o homem hoje, ele se relaciona homem com homem, relaciona mulher com mulher, relaciona homem com animal, entende? Então, ele saiu do princípio original de Deus e ele tem se contaminado. Paulo diz que o homem passou a adorar a criatura em vez do Criador. E é o mesmo princípio. A maldade do homem tem se multiplicado e chegou a um ponto que esta maldade, Deus precisa intervir e vir julgar a terra. Entende isso? Então é isso que vai acontecer. Me arrependo de tê-los havido feito.
Noé e a arca, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Veja, Deus encontrou uma casa, uma família que não tinha se contaminado. Quando Jesus voltar, ele disse uma frasezinha, ele disse o seguinte: porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Será que eu encontrarei pessoas ainda que guardarão a sua fé? Será que eu encontrarei verdadeiros adoradores? Será que eu encontrarei homens e mulheres que não estão se contaminando? Entende? Noé achou graça aos olhos do Senhor. É a primeira vez que graça é mencionada na Bíblia. Graça se refere à bondade de Deus estendida a um homem não merecedor. Aleluia. Glória a Deus. Achou graça. Deus viu em Noé, mesmo ele sendo pecador, porque ele entenda, Noé não tinha se contaminado com anjos. A família dele não tinha se contaminado com anjos. Talvez até porque ele tinha só filhos e não filhas, porque foram as filhas que se contaminaram com os anjos. Especulação. Talvez porque ele tenha tido só filhos. Mas Noé era um homem pecador, sim, porque ele era da linhagem de Adão. E ele, de qualquer forma, não se contaminou com anjos. A sua casa não se contaminou. Entende? Seus filhos não se contaminaram. Sua mulher não se contaminou. Então Deus estende a graça a um pecador não merecido. Porque Deus poderia destruir tudo. Noé era descendência de Adão e pecador como Adão. Poderia ter destruído. Mas Deus não faz. Deus estende graça a Noé. Versículo 9. Essas são as gerações de Noé. Presta atenção. Noé foi varão justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Então, olha só. Noé era pecador. Mas a Bíblia diz, ele era pecador porque ele era descendente de Adão. Mas olha só, ele era justo em sua geração. E ele andava com Deus. O Espírito Santo inclui, já que Noé e sua família foram perfeitos em sua linhagem, no sentido de que não tinham se corrompido pela união dos anjos caídos com as mulheres. Noé foi justificado diante de Deus por fé na semente prometida, porque o autor de Hebreus disse que mais tarde que Noé era herdeiro da justiça que é pela fé. Está em Hebreus 11:7. E Noé também andava com Deus, como nós falamos. Era o único homem sobre a face da terra, naquele momento, que andava com Deus. Queridos, andar com Deus faz toda a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Aprendemos no último versículo do capítulo anterior que esses filhos não nasceram até que Noé tivesse 500 anos. E se corrompeu a terra diante de Deus e estava cheia de violência, destruição, morte, pecado. É o que a gente tem visto hoje, nesse tempo, querido. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, seria igual aos dias de Noé. Violência, corrupção, pecado, prostituição, sabe? A homossexualidade impregnando os lares e as famílias. Era desse jeito, sabe? É tudo que está se vivendo agora. A pedofilia, a necrofilia, que é relacionamento com mortos, com corpos, com cadáveres. A zoofilia, que é relacionamento com os animais. Tudo isso faz parte do pecado. A desonestidade, a corrupção, a falta de amor e respeito pelo próximo, tudo isso estava imperando. A violência, a terra estava cheia de violência. Estavam todos corrompidos. E olhou Deus, e eis que estava toda corrompida a terra.
porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olhou Deus denota uma especial observação, como se ele estivesse instituído uma investigação sobre a real condição da terra. A linhagem da raça humana inteira, devido à união com os anjos caídos, com mulheres, viu-se desfigurada. Esse foi o plano de Satanás para impedir que o Redentor viesse a este mundo, o que só poderia ocorrer por meio de uma linhagem não corrompida, não contaminada. Além de Noé e sua família, toda a raça humana estava contaminada. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne veio perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que vou destruir junto com a terra. E aí eu volto a dizer para vocês e comentar esse versículo. O pecado do homem contamina a terra. Sabe por que tanto câncer? Sabe por que coronavírus? Sabe por que tumores? Sabe por que tanta coisa maligna acontece neste mundo e tem acontecido? Porque o mundo está corrompido, contaminado pelo pecado da humanidade todos os dias. Sabe, às vezes a gente quer culpar Deus. Porque minha mãe está em cima de uma cama. Porque fulano está doente. Porque isso. Porque apareceu um tumor na cabeça de Beltrano. Fulano ainda é jovem, morreu cedo. Porque isso, porque aquilo. É o pecado, querido. O pecado da humanidade tem corrompido esse mundo. Tem corrompido a nossa alimentação, tem corrompido o ar que nós respiramos. Hoje, nesta época, desde o ano passado, nós estamos usando máscara, porque o ar está contaminado com um vírus maligno. Tudo isso é consequência do pecado na humanidade. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Aleluia. Essa arca representa Cristo, o único que pode salvar a humanidade. Farás aposentos na arca farás aposentos na arca e a calafetarás com betume, ou seja, revestir com betume por dentro e por fora. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Então, olha só, ela tinha 46 centímetros, que equivale a 18 polegadas, cada côvado. A arca tinha, então, 138 metros, ou seja, 450 pés de comprimento. 23 metros, 75 pés de largura e 13,8 metros, 45 pés de altura. Então, olha só, presta atenção. Ela tinha 138 metros de comprimento, 138 metros de comprimento. Ela tinha 23 metros de altura e ela tinha, 23 metros de largura e tinha 13 metros de altura. Era enorme a arca. Enorme. Versículo 16. Uma janela farás na arca de um côvado de elevação e a acabarás pela parte de cima. E porás a porta da arca ao seu lado e lhe farás andares baixo, segundo e terceiro. Baixo, primeiro, segundo e terceiro. As palavras hebraicas traduzidas como janela e porta levam um significado diferente de que parece ser superficialmente. Por exemplo, a palavra janela era, pelo visto, um meio não só de iluminação da arca, mas de ventilação. Era um espaço aberto de cerca de 46 centímetros de altura ao redor de toda a arca e que teria dado suficiente provisão de ar protegido para beirar
protegida pelo beiral sobressalente do teto. Além disso, acredita-se que a porta provavelmente se estendeu ao longo de todos os 3 pisos. A arca provavelmente teria deslocado com cerca de 30.000 toneladas ou mais. Consequentemente, tratava-se de um navio monstruoso. Monstruoso. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que haja espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Refere-se a todas as coisas, com exceção dos peixes que não morreram. Versículo 18. Mas estabelecerei minha aliança contigo. É a primeira vez que a palavra aliança foi utilizada na Bíblia. Refere-se a um pacto de semente prometida. Uma aliança que repercutiria na aliança com Cristo. Demonstra, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Demonstra o fato de que foi salva toda a família de Noé. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar em vida contigo. Macho e fêmea serão. Veja só, esse versículo 19, existe 2 correntes teológicas. Uma corrente teológica acredita que esses animais que entraram na arca eram animais pequenos, eram jovens animais, eram filhotes. Filhotes de leão, filhotes de girafa, filhotes de hipopótamo, filhotes de cobra, filhotes de galinha, filhotes de pato, filhotes de todos os animais. Existe uma corrente teológica que defende que esses animais que entraram na arca eram filhotes. Deus salvou os filhotes, não os animais velhos, porque já estavam contaminados. Existe uma outra corrente teológica que defende que os animais que vieram eram animais grandes, de grande porte. Já eram animais adultos. Eu acredito que eram filhotes. Eu escolho acreditar que eram filhotes. Era mais fácil de cuidar, mais fácil de tratar, mais fácil de lidar, e cresceram junto com a nova terra, sem contaminação, como estavam os mais velhos. Versículo 20. Das aves segundo a sua espécie, dos animais do campo segundo a sua espécie, e de todo o réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Você imagina, querido, uma arca carregar 2 elefantes, 2 hipopótamos, 2 rinocerontes. Eu sei que a arca era um animal monstruoso, mas eu sei que são muitos animais na terra. Por isso eu acredito que eram filhotes. Para os conservar em vida, então, era mais fácil de alimentar, ter comida para eles, ter sobrevivência para eles durante todo esse período. Versículo 21. Toma contigo toda a comida que se come e ajunta-se para ti, e te servirá de alimento para ti e para eles. Sem saber quanto tempo as águas do dilúvio ficariam na terra, pelo visto Noé encheu o porão do navio até o batente com muita provisão. Versículo 22. E assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, e assim o fez. E não há nada mais grandioso do que o homem fazer aquilo que Deus mandou, de ele ser obediente a Deus, e Deus poder usá-lo e torná-lo instrumento para a salvação de vidas. Noé salvou a vida dele, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos e a vida de suas noras. E Noé salvou a vida que existia na face da terra. Ele foi um instrumento de Deus. E como Noé foi um instrumento de Deus, Deus quer fazer de você um instrumento dele também, para salvar vidas na terra, para salvar a tua casa, a tua família, os teus amigos, os teus irmãos. Entende, querido? Então, isso somente para aquele que é obediente a Deus. Seja obediente. Que Deus abençoe. Hoje batemos o recorde. Foi 2 capítulos. Que Deus abençoe. A graça e a paz estejam com você. Lembrando, sábado não tem, domingo não tem,
Segunda-feira estamos de volta com a leitura da Bíblia, partindo por capítulo 7. Que Deus abençoe você.